Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do Triplo Duplo NBA em português. Hoje estamos sem o nosso habitual Flávio Silva, teve alguns problemas no trabalho e para castigo, portou-se mal para lá e para castigo disseram, então hoje não podes fazer o Triplo Duplo. Eu pensava que ele tinha. As informações que eu tenho é que ele viajou agora de emergência para Toronto, que ele está a conduzir o lobby a Isaiah Thomas no All-Star, por isso, como as votações acabam hoje, ele está a ver se faz um forcing ali junto às autoridades canadianas, ver se lhe dão um visto, que é para levar um verdinho aos All-Star. Estás a confundir, pá. Isso já foi ontem, ele fez isso, já voltou, já foi trabalhar, Pois já é. acabou, já Nós acabou. não gravamos Flávio, isto, é direto. Flávio, paciência, pá, mas olha, nós arranjamos um substituto para ti. Como vocês já sabem em casa, nós temos o nosso mail disponível para vocês. Deve aparecer alguns aqui, Flávio, alguém depois põe aqui ou aqui ou aqui a algum lado. E vocês podem mandar sugestões, podem mandar ideias para, para Sim. assuntos para nós falarmos e também podem, se quiserem, fazer como aqui o Marco Fernandes, que é adepto dos New York Knickerbockers, e participar aqui no nosso triplo duplo. Marco, bem-vindo. Obrigado, obrigado João. Olá Cláudio, tudo bem? Olá. Agradeço já o convite. Eu é que tive a gentileza de entrar em contato com você através do meu para participar. Costumo assistir ao vosso programa através do Luís e através do vosso canal do YouTube. Muito obrigado. E Marco, estás aqui, obrigado por nos seguires e estás aqui nossa testemunha, que não pedimos currículo, não pedimos número de BI, Nada disso. nem o NIF, foi tudo simples e foi tudo um processo fácil. O pessoal pensa que isto aqui é um processo de recruta assim minucioso e assim uma coisa Nada para disso. entrar na NASA ou uma coisa do género. Não, disso. pessoal, é simples e não tenham medo. E o Marco é nossa testemunha. Como vocês já estão habituados e já sabem como é que é, este é o Cláudio Landim, da NBA Fãs Portugal. Eu sou o João Costa, da NBA Fãs Portugal. Apesar do que o Cláudio estava a dizer, há uma coisa que é preciso e é obrigatório quando se vem participar connosco no triplo duplo, que é não se pode falar mal dos Bulls, não se pode falar mal dos Lakers e não se pode falar mal dos Celtics. Já toda a gente sabe disso. E a risória quantia de 100 euros que o Marco passou por baixo da mesa, que nós não vamos falar aqui, atenção. Ok. Eu não recebi nada. É brincadeira, eu estava a falar dos 100 euros que o Marco passou por baixo da mesa para participar, mas é brincadeira, pessoal, não fiquem com isso. Ora bem. Não assistiu o pessoal, pá. Ora bem, neste programa temos novamente, como vocês já estão a ficar habituados, 3 assuntos para nós tratarmos. E vamos começar pelo primeiro. Vamos abordar, porque não podemos estar sempre a falar das melhores equipas, nós podemos estar sempre a falar das equipas mais ricas. Ei, vamos falar dos Lakers e dos Sixers. Fogo, João. Outra vez. Não podemos falar sempre das mesmas histórias, mas vamos falar na mesma de uma equipa bastante rica. Mas vamos falar de uma equipa que é uma autêntica desgraça. Está a passar por uma fase muito complicada da sua vida, devido a algumas decisões tomadas recentemente por via da ambição do seu novo dono na altura. Estou a falar de Prokhorov, estou a falar dos Brooklyn Nets. Landim, os Nets, nós já sabíamos que as coisas iam ser muito complicadas depois daquela troca megalómana, caso as coisas dessem para o torto, como deram. Nós já sabíamos que o treinador podia estar a prazo, nós já sabíamos que o GM, depois dessa confusão toda, podia estar a prazo. Já existiram trocas e saíram jogadores do qual vieram com um hipotecar do futuro da equipa. E neste momento, os Nets são um barco com um rumo um bocado estranho. Há quem diga que eles não têm rumo. Pá, podem até ter rumo, só que está um nevoeiro do caraças e ver o caminho está complicado. Honestamente, eu acho toda a que... gente a fugir do barco, né? Exato, é que eu não me lembro de ver uma equipa com o futuro a médio prazo tão complicado de... Não é complicado, porque agora ele só tem uma saída que é a free agency, que é atirar dinheiro para cima de toda a gente e ver quem é que cai na armadilha. Porque, como vocês sabem, os Nets, o Billy King, o Prokhorov, já tivemos o Jason Kidd, já tivemos o Mr.
Ryan Hollins. Qual é o primeiro nome do Hollins? Lionel. 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 Lionel Luther, Lionel Hollins. Já passaram por ali e foram, na minha opinião, foi tudo fora Jason Kidd, que carregou no botão de ejetar antes de viu que o caça estava em chamas. risco de ser abatido e carregou no ejetar antes de ele bater contra a parede. Mas O Jason Kidd já ia prever o que ia acontecer, não era? epá, eu acho que ele cheirou qualquer coisa e para sair daquela situação, acho que não foi só o amigo dos Bucks que tem muito poder ali, o dono dos Bucks que sempre foi amigo de Jason Kidd, mas acho que ele cheirou o sangue na água e desapareceu antes de ser ele a próxima vítima. Como vocês sabem, os Nets foi um tudo ou nada. Eu gosto da expressão do home run. Muita gente usa o all-in, eu não sei se isso é do poker ou uma coisa do género, mas é a questão de tentar fazer o home run, falhar na bola e 1, 2, 3 acabou. Eles trocaram o seu futuro pelo presente e, na minha opinião, para aquilo que eles queriam fazer, eu não condeno nem o Billy King. O Prokhorov sim, sim não. Pá, para ele, e vocês não pensem que o Prokhorov é um hobby. Isto dos Nets para ele é um hobby. Ele é um homem de negócios que tem dinheiro e tem muitas atividades fora da NBA. Não é, por exemplo, como a família dos Lakers, que aquilo é um negócio de família e que eles só fazem basicamente aquilo, e os Lakers é o seu principal negócio. Os Nets para ele são um hobby. Os Nets é uma pequena parte da atividade empresarial do Prokhorov. E eu não sei quantos barris de petróleo é que ele vende por dia, mas a questão foi que, resumindo aqui a história aqui no instante, ele comprou a equipa. Basicamente os Nets iam mudar de New Jersey para Brooklyn, ou seja, para a zona mais atrativa de Nova York, do outro lado da ponte. Iam mesmo para Nova York. Não para a ilha como os Knicks, mas iam mesmo para Nova York. 2 anos antes. E ele comprou a equipa 2 anos antes do pavilhão estar pronto. Comprou a equipa. É importante saber, porque há aqui uma questão muito engraçada que é, quando ele compra a equipa, há um deal em cima da mesa que, caso os Nets já estivessem em Brooklyn, podia ter resultado de outra maneira, que se chama Carmelo Anthony. Pois, e é verdade, o Carmelo Anthony estava na calha para ir para os Nets e depois acabou por, com a incerteza de irem e não ir, acabou por não queria ir para New Jersey. Exato, não queria ir para New Jersey. Até porque ele nasceu em Brooklyn. Eu acho que ele também teve muito indeciso para ir para Chicago. Sim, mas ele queria voltar a casa. Vocês pensam que aquela tatuagem que ele tem, o WB, é o Warner Bros. É o símbolo da Warner Brothers. Aquele quer dizer West Baltimore, que é o sítio onde ele nasceu. Ou seja, ele queria ver se voltava para as suas raízes. Mas falando dos Nets, ele comprou a equipa. A equipa mudou-se para Brooklyn. Fizeram um pavilhão novo. Ele agora há poucos meses, ou poucas semanas, se não me engano, comprou o pavilhão a 100%. E ele queria encher o pavilhão, queria roubar, como ele diz, a cidade aos New York Knicks, e acabou por dar um tiro no pé quando fez a troca com os Celtics, em que o Danny Ainge, que é o GM dos Celtics, basicamente deu-lhe fruta estragada. Naquela altura nós não achávamos que era fruta estragada, especialmente o Kevin Garnett, que estava... É isso que é importante realçar. A gente não consegue fazer este tipo de análise depois das coisas acontecerem. Mas na altura, esse até foi, se calhar, dos negócios que fizeram algum sentido. A questão é, será que eles tinham de abdicar tanto? Exato. O problema, eu acho que eles fizeram 2 negócios ou 3 negócios distintos. Houve 2 negócios... 4 até. Estás a esquecer de um. Sim, eu vou falar desse que foi o negócio mais prejudicial, na minha opinião. Vou começar pelos os outros 2, que foi a troca do Joe Johnson, que toda a gente dizia que era o contrato o contrato mais inegociável da NBA e que assim de repente foi para os Nets. Depois foi a troca com os Celtics, que na altura o Paul Pierce e o Kevin Garnett pareciam que estavam na trajetória do time Duncan, assim, dos jogadores que são veteranos, mas que têm ainda coisas para dar, mas que já não são o pico, e o Kevin Garnett... Para o que os Nets queriam, fazia todo sentido. Exato. O Kevin Garnett caiu de um precipício e o Paul Pierce tornou-se num role player que depois nos Wizards ainda deu alguma coisa, mas nos Nets não estava à vontade.
O problema dessa troca foi que ele, em vez de proteger as piques, pelo menos uma proteção top 1, top 2, top 3, top 5, deu as piques sem proteção. Ou seja, os Nets não têm piques. Não têm piques, não. Têm a pique deste ano que, seja qual for a posição, calha o Ben Simmons, calha o Ingram, calha quem calhar, vai para os Celtics. E para o ano trocaram o direito das piques, ou seja, imaginem que os Nets são a pior equipa da NBA, ou são a segunda, a terceira ou a quarta pior equipa da NBA. Se eles tiverem top 1, top 2, top 3, top 10, top 15, eles ficam com a pique, os Celtics ficam com a sua pique, se a pique dos Celtics for menor do que a deles. Ou seja, realmente, na prática é assim, mas estás a explicar de modo, eles têm direito de trocar. Se eles quiserem, trocam. Se não quiserem, não trocam. Exato. Ou seja, se os Celtics ficarem piores que eles, ficam com a pique deles. Se os Brooklyn ficarem piores, eles trocam e ficam com a dos Brooklyn. Exato. Ou seja, o futuro deles a curto prazo está completamente hipotecado. Depois agora, no ano seguinte ainda é dos Celtics. Ainda é dos Celtics, porque a pique no ano seguinte ainda é dos Celtics. Mais 2 ou 3 anos, não? São 3 anos, Marco. É a pique de 2016, direito de troca na pique de 2017 e a pique de 2018. Isto foi assim porque eles não podem, agora para explicar também às pessoas, não sei se toda a gente sabe, uma equipa da NBA não pode trocar 2 piques consecutivas em drafts consecutivos. Isto é chamada Stepien Rule. Isto é uma regra que foi inventada para proteger as equipas de si próprios. Porque, como vocês sabem, numa situação destas, os Brooklyn tocam as piques todas rajadas, mas não podem. E tem esse nome porque o GM dos Cavs com esse nome, não é Stepien, não sei se ele chama Step, qualquer coisa assim do género, há muitos anos, trocou uma carrada de piques durante N anos consecutivos e buscando o futuro da própria grande equipa. buraco. E depois a Liga, para proteger os GMs e as equipas de si próprias, criaram essa regra que... E no entanto, apesar dessa regra, o Danny Ainge ainda conseguiu chular a pique de 2016. Na prática, conseguiu chular a pique de 2016. Exato. Não quer dizer que os Nets não tenham uma pique, mas vão ter uma pique pior por causa do direito de troca. Muito fraquinha a pique de 2017 para os Nets. Porque os Boston Celtics, se continuarem neste caminho, acho que só sobem, não descem, na minha opinião. Até podem estar a pique dos Nets para o ano, se tiver na lottery, e é mau sinal para os Celtics, quer dizer que não deram um passo em frente. Mas continuando, e o negócio que o João disse que ninguém fala, que foi trocar a pique que deu o Damian Lillard aos Portland, trocaram a pique pelo Gerald Wallace, que na altura era um ex-All-Star, que ainda não tinha perdido o lustre, tinha um contrato de 10 milhões de 4 anos, lembram perfeitamente disso, de trocarem o Gerald Wallace para dar o sinal a Deron Williams, ou seja, com medo de perder o Deron Williams, o GM trocou essa pique pelo Gerald Wallace, que era para dar o sinal de dizer assim, Deron Williams, eu sei que estás um bocadinho insatisfeito, estás um bocadinho impaciente, mas estamos a dar os passos em frente para conseguir ter um contender, por isso vamos trocar a pique pelo Gerald Wallace, e essa pique, por incrível que pareça, é o tal chamado efeito borboleta, que é trocas uma peça no tempo e ela passado, e foi dar no Damian Lillard nos Portland Trail Blazers, que agora é um All-Star e é um jogador muito mais valioso que o Deron Williams neste momento e foi nos últimos 3 ou 4 anos. Mas sejamos claros, se os Nets têm aquela pique, nunca na vida vão escolher o Damian Lillard. Exato, escolhem sempre outro jogador e o Damian Lillard vai para o outro lado. E para terminar, e não olhando não querendo falar muito do futuro, porque como eu disse, já acho que não há caminho nenhum. O caminho é tirar dinheiro a toda a gente que apareça à frente e tentar sair do buraco. Mas o motivo pelo qual os Nets acho que não trocam toda a gente, os Brook Lopez e esses jogadores todos, e limpam a casa para depois tentar recarregar a equipa com 3 ou 4 jogadores atirando contratos, por exemplo, ao DeRozan, ao Al Horford e esses jogadores, é o facto de eles perceberam que foi um grande golpe para a sua imagem terem trocado a pique que deu a Damian Lillard. Eles percebem que neste momento o público de Brooklyn é conhecido como um dos piores públicos na NBA e uma das piores fanbases da NBA, porque não foi fixe. Era os hipsters e estava na moda ter o chapéu dos Brooklyn e ter a camisola do Brooklyn, mas depois desse impacto inicial e da arena, e para o ano até vão ter um campo de treinos
de topo. Já está, vai ser concluído agora no final do ano, no princípio do ano, no princípio da próxima época. O que eles não querem fazer é levar um hit, ou seja, eles já estão quase a levar o fatality, e agora imaginem se a pick que eles têm que dar aos Celtics para o ano se chama Ben Simmons, e os fãs dos Brooklyn Nets ficam com aquilo na cabeça do género: este ano aqui que fomos tão maus e que tivemos que dar pick do draft, se tivemos que dar a terceira ou quarta pick e tivemos assim um bocadinho, ganhámos uns quantos jogos e fomos maus, mas não tão maus como os Sixers ou como os Lakers, e tivemos a quarta pick do draft, os fãs da nossa equipa vão dizer assim: pronto, pelo menos demos a quarta pick do draft ou a quinta pick do draft, foi mal dar a pick, mas não foi assim tão mal. Agora, seria uma facada no coração dos fãs dos Nets e da fanbase, da pouca fanbase que resta, eles serem maus, mas serem muito maus, ao ponto de ganhar um jogador geracional como bem catalogado como o Ben Simmons ou um Brandon Ingram, que dizem que é o novo Kevin Durant. Nós sabemos que essas comparações são um bocadinho exageradas. Imaginem que vocês, a vossa franchise já estava no fundo e depois ainda vinha alguém e dava uma facada nas costas dizendo: pessoal, vocês ganharam o pick, o Ben Simmons vai para vocês. Ah não, espera aí, afinal vai para os Boston, porque vocês trocaram o pick no princípio há 2 anos atrás, por isso foi um prazer. Estou a perceber? Eu acho que é só isso que faz com que os Nets não carreguem no botão explodir com tudo e autodestruição e voltem a tentar recarregar. Os Nets estão um bocado em piloto automático. Então, e era isso que eu ia te perguntar, pá. O que é que tu achas disto? O que é que tu achas, Marco, que os Nets, o que achas que os podiam ou deviam fazer nesta situação que o Cláudio esteve a descrever, que é uma decisão muito complicada para os Nets? O que achas que os poderiam ou deveriam fazer? E já agora, e tu sendo fã dos Knicks, não podes dizer: mudarem-se para Seattle, porque o pavilhão é novo e eles não vão para Seattle também. Eles não vão para lá. Pois não. Eles tentaram um bocado, entre aspas, imitar um bocado os Knicks e tentar derrubar um bocado os Knicks ali na cidade de Nova Iorque. Eu acho que o Prokhorov trouxe um bocado, como se diz na gíria, de peito feito, porque Prokhorov é tipo Abramovich no Chelsea. Começou a comprar um novo pavilhão, começou um dos pavilhões mais evoluídos da NBA, e eu acho que a solução para os Nets é como o Cláudio disse, é no próximo verão arranjar algum free agent, mas tentar libertar algum espaço com o Brook Lopez ou outro jogador do género, porque de outra forma acho que o futuro dos Nets está hipotecados nos próximos 3 anos. Eu acho que eles têm que começar um bocado a arrumar a casa e tentar perceber com que jogadores é que podem contar, com que realmente um grande jogador que consiga catapultar a equipa para a frente. Acho que basicamente é um bocado por aí. Não estou a ver os Nets com os piques que vou vê-lo com os Boston Celtics. É muito complicado. Então não achas que o Bargnani vai ser o salvador desta situação? Não achas que o Bargnani vai salvar os Nets? Nada disso. Ele esteve em Nova Iorque e conseguiram despachar de lá porque o Bargnani já foi um jogador em Toronto. Em Toronto o Bargnani era um jogador muito assertivo e muito ofensivo. Também está numa fase um bocado descendente da carreira dele. Acho que não é pelo Bargnani que os Nets vão ser salvos. Tem que ser um free agent. Só uma chega. A fase descendente do Bargnani começou quando ele chegou à NBA. Ele antes de entrar na NBA era uma estrela. Mas ele no Toronto fez uns jogos ele aceitáveis. entrou na fase descendente. Sim. Ele, verdade seja dita, ele era um big. Foi aquele sonho. Um 7-footer que consegue lançar fora. Ele era um jogador de chutar e de lançar à maluca e era muito ofensivo nos Toronto Raptors. Pronto, mas não nos desviando para o Bargnani e a sua bela carreira, eu tenho uma ideia um bocadinho diferente, porque é como vocês estão a dizer, não há muita coisa que se possa fazer, só que o caminho também não pode ser mau. O caminho para mim que os Nets têm que fazer é tentar arranjar picks o máximo possível. Os Nets precisam de picks, não têm as deles, nem vão ter. Não há maneira nenhuma. Os Brooklyn podem bater à porta dos Celtics e dizer assim: vocês querem o Brook Lopez?
Devolvam-me uma das picks. O Dani Eles Ainge dizem, vai ok. sair e vai fechar a porta. Eles dizem, tá bem, então olha, volta cá amanhã, tá bem, que a gente foi. Eh, Eu acho que eles, se pudessem, deviam tentar tocar por picks. Por exemplo, tocar o Brook Lopes por picks podia ser uma boa opção. Mas é a única Eu compreendo o que o Fábio disse em relação ao ego, mas eu acho que não é por aí. Não é por aí. Eu Mas acho mesmo que, neste momento, com a situação que os Nets têm, os Nets têm de ter uma abordagem pouco convencional. E qual é a abordagem pouco convencional? Seguir para o caminho que ninguém segue. Toda a gente quer ser ou muito mau ou muito bom, certo? Os Nets não podem ser bons, não têm capacidade para isso. E os Nets não podem ser maus. A cena do free agency é a seguinte: os Nets vão ter cap space para buscar um max player, para buscar jogadores. Podem tirar muito dinheiro para cima de alguns jogadores. Mas um jogador de topo não vai para os Nets, ponto final. Nenhum vai para os Nets. Mas João, eu acho que eles têm que libertar um bocado de espaço ao Mas Clube dois- Lopes ou com o Joe Johnson. A questão é essa, João. Um não vai. Claro. Um não Mas vai. o Joe Johnson vai embora. Acaba o contrato. Sim, O João. Joe mas- Johnson vai embora. Mas- Eles têm espaço para o max contract. Mas ninguém vai pegar nesse dinheiro. Mas eu vou te. João, Ninguém, jogador de topo. Ninguém vai para os Brooklyn Nets, ponto final. eu acho que ninguém vai para os Nets isoladamente num contexto do eu vou para os Nets. Mas eu acho que num wink-wink do género pá, André, tu também vais para os Nets? Então vamos os dois e a gente vai fazer a nossa equipa lá, estás a perceber? Eu acho Mas, que a única. Cláudio, contra ti falas, pá. Hum? Dois jogadores se vão juntar, não vão para os Nets, vão para os Lakers. Se dois jogadores se vão juntar, se um jogador quer ir, um max player quer ir para um big market, Sim, vai sim, para os sim. Knicks. Eu- Não eu- é os Nets. Os João, Nets é aquele jogador, aquela equipa que vai ficar atrás das outras em qualquer uma que seja a situação que vocês achas- possam definir em termos de achas- free agency. Tu achas que free agents de segunda linha, tipo Al Horford e essas O Al coisas? Horford não é um free agent de segunda linha. Neste É. momento o Al Horford... Não é. A questão é essa. Diz-me quem são os free agents em 2016 e diz-me 4 free agents melhores que eu. Eu não te digo 4 free agents melhor do que ele. Digo-te que o único free agent de primeira linha que existe na próxima free agency é o Kevin Durant e o resto por isso- está tudo é por isso que muito eu te abaixo estou a do dizer, LeBron o resto é tudo James segunda. também. É por Já isso que eu tem estou dois. a LeBron dizer. James também vai ser free agent para o ano. Em 2016, a primeira linha de free agents é o Kevin Durant, é o Al Horford, é o Mike Conley e é o DeRozan. Isto Mas, é a mas primeira tu linha. divides. A questão é que Tu tu divides, divides. tu vais dar Eu max- percebo o que estás a dizer. Vai dar max salary a qualquer um deles. Eu sei, Isso. eu estou a perceber o que é que tu estás a dizer, mas tu também Não. entendes que o que eu estou a dizer é que Percebo. não é a primeira Não- linha não é um top, não é o Blake Griffin, não é o James Harden, não é o Westbrook. Landim, mas isso para o free agency, Patamar de estrelas da NBA. mas E isso aí tu estás eu a acho. falar em termos de valores de jogadores, só que eles vão receber Sim, o sim, mesmo, sim. vão receber o max contract. É isso que eu estou a falar. Aqueles vão ser os free agents de topo. Vão ser os free agents de topo e acabou. Eu concordo. O que eu Nenhum estou- deles vai para os Nets. Porque Sim, em mas, qualquer uma das por exemplo, situações que tu possas expor para os Nets, eles têm outras melhores. Eu entendo, João, mas tu, por exemplo, falaste dos Lakers. Eu achando que os Lakers vão atacar alguns desses free agents de segunda linha, entre aspas, os Whiteside, os DeRozan, juntamente com Sim. o Durant, eu acho que dois desses free agents de segunda linha, entre aspas, podem querer um recomeço novo nos Brooklyn Nets e já aí já é uma grande ajuda. Com dois jogadores já não Mas estamos amparados. explica-me porque é que eles iam escolher os Nets ou os Lakers. Não. Eu não estou a dizer Mas é que isso que eu te estou a dizer. Eu estou na eu não prática, estou estou-te a a dizer. preferir os Nets aos Lakers. Eu estou a dizer que a porta dos Lakers não vai estar sempre aberta, nem vai estar aberta para toda a gente. Meu caro, eu estou-te a falar em 2016. Sim, em já é este ano. 2016, em 2016, dois free agents que querem juntar vão Sim. para os Lakers, vão para os Brooklyn. Até porque os Brooklyn não têm espaço para dois. Podem Mas arranjar, tocarem Tu, por exemplo, imagina que o DeRozan, vamos dar o exemplo, imagina que o Conley e o Al Horford, ou o Conley e o DeRozan decidem querem ir para os para uma Brooklyn, não equipa. tem hipótese. Não vão para os Lakers? Tu achas que os Lakers vão oferecer um contrato ao Conley, ao Eu não acho, eu não Mike acho. Conley, ao Horford? Eu acho que não. O que eu te digo é o seguinte: se esses jogadores que estivessem disponíveis, achas que os Lakers não ofereciam? Acho que não. O Mike Conley, com o logjam que eles têm na posição de base,
uma equipa que anda a falhar nos free agents há anos, eu- não aceitava Nós um acabamos por Mike falar sempre Conley. dos Lakers e eu não concordo nada contigo. Que eles Tá cortem bem. as pernas a um D'Angelo Russell, por exemplo, para ir buscar um Mike Conley, que embora seja um All-Star, não é um jogador de primeira linha, como eu te tinha dito, não é um Westbrook, não é Não é. Isso é Damian verdade. Lillard. Mas continuando com os Nets e só para terminar, eu acho que essa possibilidade de haverem dois jogadores, na minha opinião, é a única maneira deles conseguirem sair do buraco de maneira efetiva, porque é um jump start para a equipa, é um empurrão. Podes não concordar e achar que não é viável, mas na minha opinião, a única maneira disso acontecer de Obviamente, se eles maneira rápida. arranjarem dois bons free agents, a coisa muda completamente. Pronto. A questão é que isso não é execuível. E falando da tua opinião da troca de tentar arranjar piques, é complicado, porque não há nenhum jogador valioso que vai dar ali uma pique de primeira ronda. Tens o Brook Lopes, que é o único jogador que alguém vai dar uma pique de primeira ronda, e mesmo assim eu não vejo nenhuma equipa má ou nenhuma equipa com uma pique alta a dizer assim, imaginem, pá, os 76ers, os Lakers, os Phoenix, essas equipas mais. Ninguém vai dar uma top 5 pick, né? Como é óbvio. Não é essa a essa a questão. questão, estás a perceber? Tu sabes perfeitamente que há sempre desespero. Sim, sim, Muito eu Viste o ano entendo. passado top os Cavs a dar duas first picks pelo Timofey Mozgov. Só que a Estas questão é coisas essa. acontecem. As picks dos Cavs não valem tanto como umas picks. Eu acho que as picks dos Meu Cavs não valem caro, tanto até como um Brook tu Lopes. estás a desvalorizar as first picks. Uma first pick, Talvez. eles não têm grande trade. Eles têm duas picks, ficam sem duas picks nos próximos 3 anos. Eles precisam de picks, seja ela a primeira. Obviamente que eles querem picks de lotaria, mas uma first pick nos 25 já é uma pick que eles não têm. É uma capacidade de regenerar o plantel que eles neste momento não têm. A questão é essa. Eles precisam de talento jovem e barato, e é isso que são os rookies, é isso a importância dos first picks, para poderem ter cap space para poder atacar outras coisas. Mas eu estou-me a desviar. Eu acho que os devem procurar picks. Também não acho que seja fácil. E não sei se eles querem trocar O Brook Lopes. Devem querer trocar o Thaddeus Young e esses pessoal. qualquer um desses dois. Mas eu neste momento, para os Nets, eu não poderia. A pick neste de 2016 já não é deles. Estarem a pensar se é o número 1, ou o número 5, ou o número 10. Eles podem pensar, isso pode ir para a cabeça dos fãs, mas a verdade é que isso já não interessa. Para a equipa dos Brooklyn, isso já não interessa. Estar a meter isso na cabeça é um erro. Esta equipa que estava eu a dizer há bocado, não tem capacidade de ser boa, nem tem capacidade de ser má neste momento. O que eu quero dizer não tem capacidade de ser má, que eles são maus. Não tem benefício nenhum, de ser maus, porque não tem os picos deles. Então, se fosse eu tentava fazer aquilo que todas as equipas evitam, que é ser uma equipa de média classe. Uma equipa de média classe, e para isso era como o Landry estava a dizer, é preciso tirar dinheiro a free agents. Os Knights estão numa posição que precisam de arriscar e ir buscar Assange Whitesides e Smiths, esse tipo de jogadores, para ter uma base minimamente aceitável em termos competitivos. Isso vai fazer com que a equipa tenha uma base satisfatória. Desculpa te interromper. Mas isso é um bocado como estávamos há bocadinho a falar nos Miami em offline. O Whiteside pode servir muito bem em Brooklyn, só que não sabe o que é que se poderá sair dali. Marco, mas a questão é. A questão é que o que é que o Whiteside vai sair? A gente está a falar de que o Whiteside nos Heat, que são uma equipa que tem um determinado nível, um determinado conjunto de jogadores. Os Heat têm jogadores de topo. Os Nets não têm. A questão é essa. A questão é tornar a equipa. Diz? O Whiteside pode sobressair entre os outros que lá estão nos Nets. E tornar a equipa mais competitiva. Eu não estou a dizer que esta equipa vai ser uma equipa, mas tornar esta equipa, fazer uma base mediana, aquilo que toda a gente foge. Fazer uma base mediana para, sendo um grande mercado, no futuro, quando esta fase passar, e até para fazer aquilo que o Cláudio disse, tentar ser mais competitivo para amenizar as piques que atiram para Boston, para no futuro ter uma base para poder acompanhar eventuais free agents que queiram ir para lá. Algo que isto é contrário ao que os Sixers estão a fazer.
ninguém vai para os Sixers porque ali nunca há uma base competitiva. Mas atenção que aqui, quando os miúdos começarem a crescer, as coisas podem mudar. Pode E mudar é já em isso. junho. Isso em junho pode mudar já de um dia para o outro, assim de repente. Sim, porque vocês sabem que eu sou muito crítico do Sam Hinkie e continuo a achar que eu devia ir preso. Mas eu já não sou crítico nem do Mike D'Antoni nem do Colangelo. É diferente. E eles finalmente parece que chegaram à conclusão que é preciso alguém ali que mande em condições para levar o barco a seu rumo. E vocês viram que as primeiras coisas que estão a acontecer, olha, a primeira coisa que aconteceu, o que é que eles fizeram quando o Colangelo foi para lá? A primeira coisa que fizeram ir buscar o Elton Brand. O Colangelo telefonou-me e disse: então, João, o que é que tu achas? Não sei o quê. E eu falei no triplo duplo há dias sobre a questão da liderança, do miúdo, não sei o quê, não sei o que mais. É preciso aqui um gajo que ensina o que é. Pronto, e ele: está bem, João, vou buscar o Elton Brand. Olha, boa ideia. Esse gajo já não consegue jogar, mas sabe o que é NBA, não sei o que, não sei o que mais. Eu acho que os Nets podem seguir o caminho contrário. Eu digo isto: podem. Eu acho que não há muita coisa a fazer em relação aos Nets. Eles podem tentar esta outra via de tentar. Eles não adianta serem maus e não têm capacidade de ser bons. Tentar ser medianos pode ser um caminho para eles. Eu não tenho mais nada a acrescentar, só queria dizer que não concordo contigo sobre o Mike D'Antoni e sobre o Colangelo. Eu acho que é como os americanos dizem, tentar meter batom num porco. Acho que não mudou nada e acho que o futuro deles continua a depender daquilo que foi feito, do que as bolas disserem em junho. Eu entendo. Eu não concordo porque as decisões que vão ser tomadas, as decisões que vão ser tomadas vão ser diferentes da que o Link andava a tomar até agora. Mas e para mim isso vai fazer toda a diferença. Mas já percebeste onde é que discordamos, não é? Eu só discordo por isso. Eles até podiam ir buscar o Phil Jackson, o Pat Riley e pá, quem fosse. O futuro deles depende exclusivamente, não é exclusivamente, mas em grande parte daquilo que for feito na lottery em junho, e acho que não são esses tipos de jogadores ou de ex-treinadores ou de ex-dirigentes ou de dirigentes que vão trazer mais sorte, a não ser que hajam conectos, como a gente sabe que o Colangelo e o Silver são amigalhaços, mas pronto, são conversas para outro dia que teremos um bocadinho mais tarde. Tudo isso são fatores a ter em conta. Claro. Os Lakers vão contratar o comissário Stern para conselheiro, que é para ver se a pique para o ano. Tem outro. Laninho, tu estás a limitar. O envelope quente de 2015. Tu estás a limitar a contratação do Colangelo a aconselhar quem é que eles vão draftar. Não, é uma mudança de mentalidade. Nada a ver. Não é para isso que ele está lá. É para dar credibilidade à instituição e para os jogadores olharem para a instituição com outros olhos. Mas pronto, é como eu digo: um porco e batom. Mas um porco com batom fica bem mais bonito do que sem ele. Fica, sim senhor. E é por isso que os Nets não vão ficar com o Ben Simmons, porque um porco com batom e com a quarta pick do draft para o Celtic é muito mais bonito que um porco com batom com o Ben Simmons. Malta, mais alguma coisa a acrescentar em relação aos Nets? Eu só queria acrescentar o que vocês já disseram. Eu acho que se aprender com os erros do passado, e o Prokhorov agora vai ter que remendar os erros que cometeu no passado. Eu acho que eles vão atacar agora na Free Agent, possivelmente o Al Horford de Atlanta e o Mike Conley. O Mike Conley também acho que é um segundo All-Star. Não vão atacar o Kevin Durant, porque acho que o Kevin Durant já tem o destino traçado. Eu acho que é a equipa do Cláudio. Acho que é por aí que vai o Kevin Durant. Para a semana estás cá outra vez. Faço vitalício para entrar cá quando quiseres. Uma pessoa neste programa. Eu estou muito convencido disso. Isso mesmo, bora. Let's go Lakers. Estou muito convencido. Não gosto muito dos Lakers, mas estou muito convencido disso. Confia. Eu acho que o Kevin Durant, sendo o primeiro MVP Free Agent em 2016, que acho que não vai haver grandes hipóteses. Os Nets podem atacar um bocadinho a posição número 1, a posição de base, mais pelo Mike Conley. Sim, porque eles não têm praticamente bases. Não tem praticamente bases nenhum. Desde que saiu lá o velhinho Darren Williams, que foi agora para os Dallas, que praticamente já que o Darren Williams eram muito fraquinhos na altura, porque o Darren Williams também teve um bocadinho azar na carreira com as lesões, com as possíveis lesões que teve. Mas acho que é um bocado por aí. Conley, o Al Horford, possivelmente é o que os Nets vão atacar agora no Free Agent. O DeRozan acho que é um jogador mais para Chicago ou mais para... Quem me dera.
É complicado com a situação salarial, mas Atenção que os Bulls sim, têm. vão fazer uma ginástica agora no final do mês, no final do ano parece que a casa não vai estar tão ocupada. Acho que Opa, vão ter outras divisões. Sem Noah e sem Sem Pau Pau, os Gasol. Bulls têm 20 Sem Paulo milhões. Gasol. Só que o max Exatamente. contract do DeRozan é 22,5, por isso ele tinha que fazer um desconto. Vamos ver, vamos ver. E já agora, mesmo para Vamos ver o terminar, futuro do Derrick Rose também. Vamos ver o que é que vai ser. para, Do a Derrick O Rose. Drake Rose não vai lá nenhum, pá. não, eu não sei. E para Está um terminar este bocado tema aqui triste, está um bocado triste. para É? terminar o tema dos Nets, eu só tenho um desejo, é que os Nets sejam maus este ano. Mas não sejam tão piores que os Lakers, porque dava-me gosto os Lakers e os Celtics, neste caso, ficarem com as duas primeiras picks do draft e escalarem a etapas de reconstrução juntos. Dava-me gosto. Honestamente, é daquelas coisas que me dava gosto. Eu não quero que os Lakers se reconstruam e que os Celtics estejam ali no meio termo. Por isso, Isso é- não vou-vos desejar, fãs dos Celtics, o Ben Simmons, mas se ficasse ali com a segunda pick do draft dos Nets e se as duas equipas ficassem nas duas primeiras posições, seria um bocado engraçado. E pronto, vamos ver se os nossos caminhos se cruzam mais cedo do que mais tarde. Que é o que neste momento parece que. Estás a querer dizer que se calhar lá para daqui a 4 anos temos um final Lakers Boston, não? Um bocado por aí, não? Johnny, vamos avançar. Desculpa, vamos. A única coisa que eu queria dizer, estava aqui distraído com uma coisa. Por acaso estava a olhar para a posição das vitórias dos Nets, dos Lakers, para aquilo que estavas a falar. A última coisa a dizer em relação aos Nets, o pavilhão deles tem uma cena muito engraçada, que é o autocarro da equipa entra Exatamente. e na garagem e depois é um elevador que leva até os balneários. Aquele pavilhão é muito fixe. Aqui o É Atlético, novo. o Muito Atlético fixe. de Moscavite tem aqui uma coisa parecida, mas não é igual, não é tão bom. Sim, pois. Ora bem, malta, vamos fazer um pequeno intervalo e vamos mudar de assunto. Vamos cobrir um dos jogos mais mediáticos dos últimos tempos. Billy Donovan told me they're unique because it's not just Kimball Walker and the smaller guys that shoot threes. Their power forwards and centers also do it, which opens up the floor. Definitely going to be a challenge for this Thunder defense tonight, Brian. At the other end of the floor. Olá, malta, bem-vindos de volta. Vamos agora falar, como eu disse na primeira parte, de um dos jogos mais mediáticos destes últimos dias. Eu estou a falar, obviamente, do jogo dos campeões, os Warriors, em casa dos Cavs. Havia muita expectativa em relação a este jogo, no sentido e antes de avançar, eu sei, os Warriors depois também deram uma coça nos meus bolsos, não me esqueço disso. Por isso. Antes de falares mal dos Cavs, disclaimer. Nós também Começou ali Sim, começou ali também, pela costa este, limpando tudo. os meus bolsos também levaram uma coça das antigas. Ora bem, mas vamos falar do outro jogo que tem quanto a mim, maiores implicações na época, porque acho que o pessoal sabe disso. Para mim, os Bulls não vão a lado nenhum, por isso, isso de encontrar os Warriors nas finals é brincadeira. João Pé Frio Costa, como sempre. Em relação aos Bulls, João Pé Frio Costa, desde 2012. Não, simplesmente o João Costa não é um homer, não é um gajo que olha para a sua equipa. A minha equipa é maior, é maior, é maior, é maior. Mas não é, não interessa, é maior, é maior, é maior. Eu não sou assim. Eu olho e tenho as minhas opiniões em relação ao que acho, quer seja a minha equipa ou não. Mas os Bulls valem mais. A Forbes diz que os Bulls valem mais que os Cavs, por isso. Mas isso sem dúvida. Vamos ver se a nós ou se a Mel oferece um contrato aos Bulls, que é para andarmos aí a falar de contratos publicitários. Exato. Recentrando, os Warriors visitaram os Cavs. Como eu estava a dizer, era um jogo muito antecipado pelo seguinte: desde das finals do ano passado, que muita gente se falou sobre, e no início desta época também houve muita conversa no West sobre os Warriors
ganharam, mas tiveram sorte, este estava lesionado, aquele estava lesionado, isto aconteceu assim, isto aconteceu assado. E as finals são bastante marcantes em relação a isso. E houve na nossa página muita gente a reclamar das lesões do Kyrie e das lesões do Kevin Love. E depois estas equipas já se encontraram em Oakland na altura do Natal. Mas o Kyrie ainda estava a regressar de lesão e tudo isso. Este jogo... João, porquê que tu dizes Kyrie? Sei lá. Porque quero. Tu não gostas do homem, tens Kyrie, meu. Kyrie, Não digo Kyrie. nada Kyrie. Deixa-me dizer Kyrie. Não posso ser Kyrie? Então pronto, vá. Kyrie. Kyrie. Se eu quiser dizer Kyrie também posso. Não posso. É Kyrie, não digo nada. E então, este jogo era um jogo em que os Cavs finalmente iam ter a sua equipa completa, com algum andamento, e ia receber em casa os mauzões Warriors que só tinham ganho o jogo porque os Cavs não estavam a 100%. E daí a importância deste jogo, uma importância que é relativa, isto valeu simplesmente uma vitória numa fase regular, mas as pessoas tendem a especular coisas acerca destes jogos. E este jogo teve uma importância e um mediatismo que só está a ter paralelo na antecipação que as pessoas estão a fazer em relação ao jogo entre os Warriors e os Spurs. Mas antes de chegarmos a isso que ainda falta, Lani, o que é que tu viste neste jogo dos Warriors com os Cavs? Eu vi este jogo, na minha opinião, não quer dizer nada, mas quer dizer muito. Porque a última vez este ano, vocês sabem que as equipas do Oeste e do Oeste só se encontram 2 vezes. E os Cavs não têm mais oportunidade nenhuma de experimentar contra os Warriors. E o problema é que foi uma surra daquelas surras das antigas. O LeBron James nunca teve a perder por tantos. A certa altura estava a perder por 46 pontos em casa. O LeBron James nem no high school, nem nos primeiros Cavs, nem nos Miami apanhou a tarefa que apanhou ontem, que não quer dizer nada, mas vocês tenham em conta que a confiança das equipas, por exemplo, equipas que costumam lutar na época regular, acontece muitas vezes e que não conseguem ganhar, mas vão com aquela confiança do nós conseguimos jogar contra estes gajos, nós conseguimos desta maneira ou de outra maneira, nós conseguimos equilibrar as coisas e temos armas para ir à guerra contra estes gajos. E o problema é que nós vimos uns Cavs com a equipa principal num estilo completamente diferente do que usaram nas finais, porque nas finais o jogo foi sujo, e não é sujo de fizeram batotas ao da Levadov e essas coisas todas que podemos falar, mas não tem nada a ver com isso. Sujo do género ser um jogo rijo, não deixarem que as coisas sejam muito exato, um jogo mais físico, um jogo mais na raça, em que os Cavs provaram basicamente que indo contra tudo o que os Warriors normalmente simbolizam no jogo, conseguiam fazer frente a frente. E o João, que eu acho que foi das pessoas que mais, na minha opinião, foi mesmo o porta-estandarte da ideia, que foi, tenham cuidado, e tenham cuidado com aquilo que desejam, porque o Love e o Kyrie encaixam muito mal com aquilo que os Warriors têm como equipa titular. Kevin Love e o Kyrie Irving até podem ser jogadores muito mais talentosos com os Tristan Thompsons e que esse pessoal, mas os playoffs é matchups. Os playoffs têm a ver com encaixe. Os Clippers podem não ser tão bons quanto o Thunder, mas se calhar contra a equipa X encaixam muito melhor do que o Oklahoma, logo a diferença é atenuada. E foi o que aconteceu. E falando um bocadinho do jogo em si, nós no final do jogo vimos o Kevin Love frustradíssimo. O Kevin Love, que se vocês estiverem no Twitter, parecia o especial James Harden Kevin Love Edition, em que é Vines, é tweets, é tudo a gozar com o Kevin Love, porque ele foi completamente esmigalhado no pick and roll. Os Cavs, para quem não sabe, eu estive a ver aqui hoje uma breakdown do Coach Nick, do Basketball Breakdown, e os Cavs têm as 2 piores combos da defesa do pick and roll, ou seja, nas 5 piores duplas a defender o pick and roll, acho que a segunda pior são
o Mo Williams e o Mozgov, e a quarta pior é o Love e o Kyrie Irving. E tu juntas isto a jogar contra uma equipa que tem o Stephen Curry, que atira de todo o lado, como quiser, de onde quiser, e o Draymond Green, que é um jogador versátil e que agarra na bola e é uma placa giratória e é praticamente como nós falámos da outra vez, ele é a base das lajes, ele recebe a bola e depois manda para o outro lado e redistribui o trânsito como ninguém. É complicado. E os fãs dos Cavs e a mídia já estão a preparar os botes expiatórios, mas nós sabíamos o que ia acontecer. O Chris Bosh avisou. O Chris Bosh avisou e na altura o pessoal dizia que era dor de cotovelo. Não era dor de cotovelo, porque o LeBron agora foi-se embora, ele agora está a mandar as suas achas para a fogueira. Quando o Chris Bosh diziam que era ciúmes. Quando o Chris Bosh disse é frustrante jogar com o LeBron James e ser a terceira opção. É frustrante, não é para toda a gente, nem toda a gente vai ter estômago, e o Kevin Love que se prepara, porque o LeBron James, embora seja o melhor jogador do mundo, é complicado ficar num canto ou ser relegado de tudo aquilo que nós fazemos de melhor e de tudo aquilo que nos torna um All-Star e torna-nos um jogador de elite para acomodar aquilo que o LeBron James faz. E ontem, na conferência de imprensa depois do jogo, vemos um Kevin Love a dizer coisas do género não é palavra por palavra, mas a dizer temos que olhar-nos ao espelho e ter uma lição com esta derrota, e tudo começa com o nosso líder ali, e aponta para o LeBron ali ou seja, do género, nós temos que mudar aqui a nossa atitude e a maneira como jogamos. Não é a maneira como jogamos, mas temos que olhar para os erros que cometemos hoje e consertar os erros, mas começa com o nosso líder. E eu não vou ser simpático com o LeBron James, vou guardar para daqui a bocado quando falarmos mais dos detalhes em relação àquilo que é e que não é, mas isto é o que acontece às equipas do LeBron James, basicamente, e há a narrativa do LeBron James que faz bem a toda a gente, que é um jogador que faz toda a gente melhor, toda a gente que joga com o LeBron James, todos os colegas que jogam com o LeBron James são melhores e são potenciados. E a J.R. Smith era um bandido e não sabia jogar basquete nos New York Knicks e nos Nuggets e foi para jogar com o LeBron. E agora há jogadores, e especialmente jogadores de topo, que em equipas do LeBron, e o Chris Bosh foi um caso, o Dwayne Wade com lesões deu também um passo atrás, mas o Kevin Love está a ser vítima das circunstâncias e embora ele tenha muitas culpas no cartório, na minha opinião, o LeBron James e o Kyrie Irving a nível um pouco... o Kyrie Irving porque não acho que tenha essa possibilidade de adaptar o seu jogo, acho que tem muitas culpas no cartório e daqui a um bocado acho que vamos falar mais em detalhe sobre isso, sobre os ajustes que eles têm que fazer e aquilo que eles têm que fazer caso apanhem os Cavs na final. Mas a jogar desta maneira, nem o Kevin Love tem hipótese de jogar contra os Warriors nem contra os Spurs. Não tem, porque vocês viram aquilo que eles fizeram, mais vale meter ali um role player a jogar a center e olha, vamos à guerra com quem temos, porque o Kevin Love vai ser esmigalhado, eles vão andar à procura do Kevin Love e a tentar destruí-lo sempre que o gajo estiver dentro de campo. Ou então, olha, tiram a toalha ao chão, agarram no Kevin Love e dizem, pessoal, querem uma estrela? Querem um All-Star? Olha, o que é que vocês dão? E tentam arranjar uma situação em que eles estejam melhores, especialmente em termos defensivos, porque como o João disse, os Cavs no Oeste estão a lutar contra si próprios. Os Cavs estão de olho naquilo que os Spurs fazem, naquilo que os Warriors fazem, e é por isso que o LeBron fica muito frustrado quando vê os Warriors e os Spurs a demolir tudo, porque ele sabe que eles são alvo a bater. Não é os Wizards, não é os Toronto Raptors, não é os New York Knicks, é os Spurs, é os Warriors e em grau menor os Oklahoma City Thunder. Por isso, esta equipa, se não muda nestes próximos 3 meses, se não muda nada, é assim, nós não gostamos de falar muito do LeBron e do seu recorde das finais, mas pelo que parece vão ter uma surpresa quando chegarem a julho e o recorde parece que não vai equilibrar, vai ficar cada vez mais desnivelado. Mas já falamos nisso com mais calma e Marco, acho que vocês têm coisas a dizer sobre o jogo. Marco, tu achas desta situação, Warriors, Cavs e tudo isso, que é uma possível reedição das finais?
Eu acho que este jogo foi um bocado um acerto de contas que o LeBron James queria fazer com os Warriors depois da derrota do ano passado na final da NBA. E acho que era um jogo para comprovar que os Cavs estavam vivos e que não lutaram com os Warriors. E era como o Cláudio estava a dizer, o LeBron James, não é? O grande jogador da NBA, o melhor jogador da NBA da atualidade, vê-se um bocado frustrado por não conseguir na conferência. É muito difícil haver uma equipa tão competitiva como as Cavs. E é sempre um alvo a bater, e o LeBron vê para as equipas do Oeste sempre um escape para poder bater essas equipas, porque se sabe que, por exemplo, os Spurs, os Oklahoma, até propriamente os Clippers, são equipas do mesmo parâmetro dos Cavs no Oeste. Eu acho que é um bocado por aí. O jogo foi um bocadinho durinho. Eu estive a ver o resumo no site da NBA. Foi um bocadinho durinho, com puxões, agarrões e pronto, foi um bocadinho durinho. Mas em relação ao LeBron James com o Kevin Love, acho que o Kevin Love já está há muito tempo que está a perder espaço. Está a perder espaço na equipe. Eu acho que o Kevin Durant é um jogador, o Kevin Love é um jogador que precisa de um espaço. E a equipa dos Cavs é LeBron e mais quatro. E quando é LeBron e mais quatro, os outros sentem-se um bocado ofuscados pela que é o LeBron James. Acho que é um bocadinho por E isso. até o Kevin Love ainda vem atrás do Kyrie. Sim, eu continuo a dizer Kyrie. Exatamente. Posso, quero e vou continuar. Porque Exatamente. o Kyrie tem a bola na mão. Por isso tem sempre mais importância e mais envolvimento no jogo ofensivo. Exatamente. Eu acho que é um bocado por aí. E depois a lesão que o Kevin Love ano passado teve também não ajudou muito. O cara Irving também foi um bocado afastado das finais do ano passado. Eu acho que este jogo foi um bocado um jogo de acerto de contas. Era um acerto de contas que o LeBron James queria, entre aspas, defender que era capaz de ganhar os Warriors em Cleveland. E realmente os Warriors não deram grande hipótese. Como o Cláudio estava a dizer, o Curry lança todo lado, o Barnes olha todo o campo. Aquilo é uma equipa que é difícil de bater. Yeah. Não quer dizer que não perca as finais da NBA, mas é um bocado difícil de bater. É verdade. E eu fui muito criticado ano passado por aquilo que o Cláudio disse. Porque eu sempre disse que achava que com o Kiri, sim, Cláudio, continua a dizer Kiri. Com o Kyrie, Kiri, para quieto, meu. com o Kiri e com o Love, se calhar, eu dizia se calhar porque estas coisas são sempre suposições, mas se calhar seria ainda mais fácil para os Warriors terem ganho as finals. A verdade é que, como o Carl estava a dizer, eles fizeram um estilo de jogo que é capaz de ser o estilo de jogo que mais incomoda os Warriors, que é jogá-los de maneira dura, tentar reduzir ao máximo o ritmo de jogo para impedir, porque se uma equipa tenta jogar rápido com os Warriors, não há equipa nenhuma na NBA que jogue tão bem de forma rápida como os Warriors. Ponto final. Pode haver Lento, equipas. tentaram Pode jogar haver. lento e grande. Quando não se esqueçam do Exatamente, Mozgov, que exatamente. parece um fantasma neste momento, mas o Mozgov foi a estrela do jogo, foi o Robin. E foi importantíssimo Foi o Robin e foi passado, o importantíssimo mais em golfe. certas alturas. E foi importantíssimo em certas alturas nas finals até os Warriors terem descoberto o que fazer com ele. E é isto que a gente fala muito sobre atributos e o problema desta questão da análise dos Cavs é esta. Os Cavs são uma equipa repleta, carregada de excelentes jogadores. A verdade é essa. E os adeptos dos Cavs olham para eles e pensam: Ei, LeBron, Love, Kiri, toma, Lani. O Tristan Thompson, o Mozgov, o J.R. Smith, eles pensam: fogo, isto é uma equipa carregadíssima. Estes gajos vão por aí acima, o LeBron vai tomar conta. E depois tem aquele erro de análise que é: vocês viram o que o LeBron fez sozinho no ano passado? Agora imaginem que eles têm os colegas a ajudá-lo. Não é bem isso que acontece. A questão é que no basquete não é simplesmente Não são quantas mais, são pegar quantas nisto vezes. e fazer Exato. Não é uma mais, não é soma. Kyrie, mais Love, mais LeBron, é mais, menos vezes a dividir. Eu acho. Exatamente. E esse tipo de interligação que existe no valor de jogadores, que não faz com que sejam simples contas de somar e subtrair, faz com que as coisas sejam um bocadinho mais complexas do que de analisar. E é por isso que a equipa dos Warriors é tão boa. É uma equipa que
para além de ter todas as suas componentes técnicas que são brilhantes, para além de ser uma das equipas que ainda ontem a ver no jogo dos Bulls, eles executam, para além de serem jogadores muito bons, eles são jogadores super inteligentes. Acho que a principal característica daquela equipa ser tão boa é que ela é composta por nós temos em todas as equipas jogadores que são inteligentes e jogadores que são menos inteligentes, para ser simpático. Nos Warriors, quem joga, por norma, é um jogador inteligente. É um jogador que toma boas decisões. E quando digo que tomar boas decisões, não é só com a bola. Há muitos jogadores que não jogam com bola. Mas sem bola é preciso tomar boas decisões. Defensivamente é preciso tomar boas decisões. E aquela equipa executa desenhos táticos dos seus treinadores de forma perfeita. E ajuda que o único jogador que disparata e que é maluco da cabeça e que lança a todo lado é o melhor lançador de sempre, praticamente. Que é o que ajuda bastante. Enquanto, por exemplo, nos Cavs temos o J.R. Smith, que também quando aquece, mas pode meter muito a pé a pata na poça. Ajuda muito que a única peça que tem free pass para fazer aquilo que quer e que faz coisas que ninguém percebe muito bem porque é que ele está a fazer, consegue meter a bola no cesto sempre que se lembra de inventar e de sair fora daquele desenho que tem. Aninha, eu estou a tirar de parte isso. Tirando de parte isto, esta equipa é que toda a gente fala do Curry e do ataque dos Warriors. Para mim, os Warriors são uma equipa essencialmente e sobretudo defensiva. E eles transformam defesa em ataque. E como são uma equipa que lançam fácil e correm muito bem, facilmente conseguem fazer estas runs que são ridículas e depois têm os jogadores a descansar no quarto período. Esta equipa dos Warriors é sufocante em termos defensivos. É super inteligente nas rotações que faz, nas ajudas. Esta é uma equipa que é brilhante, sobretudo pela sua defesa. Isso é que isto se calhar é um bocado contrário às ideias que as pessoas têm dos Warriors, mas para mim esta equipa é brilhante, sobretudo em termos defensivos. E faz isto com o Curry, que é um gajo que é esforçado. Neste momento eu acho-o esforçado defensivamente. Ele já não é um jogador que é um passador na defesa, nem pensar. Ele já é um jogador esforçado, mas ele ainda não é um bom defensor. Ele é um gajo que naquele enquadramento resulta. Mas se ele apanha um base mais complicado... Ele vai ser sempre a vítima dos ataques contrários, mas não é certo. Vai ser o base do género. É a via verde. O Derrick Rose marcou 29 pontos. Estamos a falar do Derrick Rose, dos jogadores mais inconsistentes atualmente, que apanhou pela frente e pronto. Mas esta equipa é sobretudo muito boa defensivamente. E os Warriors e os Cavs não são uma equipa que ofensivamente são bons porque são muito versáteis. Tem muita coisa que podem atirar ao adversário. Mas esta equipa é uma equipa que e estava a ser das melhores equipas defensivas da NBA, os Cavs. E depois chega este jogo e a gente vê isto. E é mais uma lembrança às pessoas. O basquete é um jogo de encaixe. E é preciso ver, por mais nomes que a gente encontra no 5 inicial e mais o resto da rotation de uma equipa, é preciso ver quem pode jogar e quem não pode. O Kevin Love é um jogador que, se for bem utilizado, é de uma utilidade tremenda, porque é um jogador que abre o jogo completamente com o seu tiro exterior, é um jogador que consegue pontos lá dentro e é um jogador que tem uma capacidade ressaltadora inacreditável. No entanto, o Kevin Love tem problemas defensivos, como toda a gente sabe. E neste contexto, face a esta equipa que tem um pick and roll brutalíssimo com o Curry, com o Draymond Green, e estes dois estamos a falar dos principais, mas atirem um Klay Thompson, que também lança muito bem a saída do e ao da contrário, pick. João, e pedir há muito a moda do Steve Nash de vir fazer bloqueios e ele, em vez de ser ele o portador da bola, o Green com a bola, como o Green consegue meter a bola no chão, consegue passar, consegue lançar 3, o Curry é que vem fazer o bloqueio e depois o Green a partir dali, olha, o que é que vão fazer? Vem para cima de mim ou vão para cima do Curry? E depois isto chega à normalidade de até o Iggy fazer pick and rolls porque está a lançar para quase 50% de 3 pontos. O Harrison Barnes está com uma meia distância brutalíssima. E depois o que é que uma pessoa faz com estes gajos? São praticamente impossíveis de defender. Só que são praticamente impossíveis de defender, mas dá para reduzir o ritmo, dá para ser extremamente agressivos com eles, que é o que eles não gostam. Porque a equipa dos Warriors, isto é uma opinião muito, muito polémica, mas já muita gente nos mídias anda a falar à boca miúda. Os Warriors são uma equipa, os que gostam mais dos Warriors chamam de cocky. São uma equipa um bocado... Eles sabem que são bons.
quem gosta menos deles já lhes chama de arrogantes. É uma equipa no sentido de eles são tão bons que já começam a tomar noção do quão bons são. E esta equipa não ganha, não gosta, esta equipa de ser assim, não gosta quando é apertada fisicamente. E João, Não gosta. tu vês muito as pequenas. É que nós festejamos isto, mas se fosse outra equipa qualquer, se fosse os Miami Heat, por exemplo, que tinham o chapéu preto a lançar 3 e a virar-se de costas antes de marcar pontos, se fosse os Miami Heat a ganharem por 30 e o banco todo a festejar como se estivessem a ganhar por 5 ou 6. Tínhamos muito mais em cima, é verdade. É verdade. Tais coisas que não NBA, os Warriors ainda estão na lua de mel com os adeptos da NBA. Exato. Isto pá, pronto, é E não normal. quer dizer e não quer dizer que seja nada. Não quer dizer que não é seja mau. mau. É o que é. É o que é. Exato, é o que é. Só que, e tu falaste de serem apertados. Nós vimos os Warriors, por exemplo, não sei se foi contra os Jazz ou se foi. Foi contra uma equipa em que eles perderam por 1 ou perderam por 2. Foi uma equipa, claro, uma equipa inferior e a equipa te fez um bocadinho, ou festejou um bocadinho e já estavas a ver mensagens do Green a dizer ganharam de uma vez e já estou. Foi? Foi isso. Ganharam de uma vez e já estou a fazer festa e não sei o que. É o tipo do género, a gente vai festejar enquanto ganhar, mas quando se levaram com fisicalidade, quando levaram com a mesma equipa que são os Milwaukee Bucks, que são gajos todos com 2,5 m, que defendem bem, neste dia não estou a defender tão bem, mas naquele jogo, que defenderam, que deram porrada, que deram um pau, que já não gostaram tanto da coisa e vai mesmo na linha daquilo que estás a dizer. Já no ano passado, com o Dellavedova e com o resto do pessoal, também não gostaram muito da fruta. Pois não gostaram, e foi isso que fez que eles fossem minimamente competitivos, na minha opinião. Agora, quando a gente vai pensar que é esse jogo que atrapalha um bocado os Warriors, e vamos pensar que a equipa dos Cavs vai trocar o Matthew Dellavedova e o Tristan Thompson pelo Kevin Love e pelo Kyrie, e pelo Mo Williams, o que a gente pensa é, mas então, se eles vão fazer estas trocas de jogadores, o que vai acontecer é que esta equipa vai ter menos capacidade de fazer o tal jogo que chateia os Warriors. Eu disse na página, o Kevin Love é um terrível jogador para jogar com os Warriors. Os pick and rolls matam-no. Tal como, por exemplo, no jogo que aconteceu aqui. Acho que eles mataram o Paulo Gasol. Paulo Gasol, no final do jogo, tinha uma cruz em cima dele a dizer, e um rip, porque o Paulo Gasol foi completamente enxovalhado no jogo de ontem. É um jogador que eu já critico há muito tempo a sua defesa, mas ontem foi na defesa, foi no ataque. O Draymond Green dá-lhe pela cintura e mesmo assim conseguiu defender. Voltando aos casos, o Kevin Love seria, em termos de ataque, porque é preciso marcar muitos pontos para poder ganhar uma equipa como os Warriors. No ataque, podia ser um jogador que podia fazer a diferença num novo duelo nas finais com os Warriors, mas não pode. Ele não pode fazer a diferença. Ele não vai fazer a diferença. Porque ele não vai conseguir estar em campo o suficiente para fazer essa diferença. É como, por exemplo, eu estou sempre a falar da minha equipa porque é a equipa que vejo mais. O Doug McDermott é um gajo que está a ganhar alguma capacidade ofensiva na equipa. E ele chuta bem, tem até uma penetração engraçadita, tem uma boa relação com o cesto. Mas ele não pode estar em campo muito tempo. Porquê? Porque ele deixa lá atrás mais pontos do que aqueles que faz à frente. E vocês sabem fazer matemática de forma simples. Se a gente deixa lá atrás mais pontos do que pomos aqui à frente, vamos perder o jogo. E o Kyrie também jogou bem naquele primeiro jogo. Mas o Kyrie, de forma regular, não consegue ser um jogador que vai fazer a diferença em termos defensivos. E para além disso, um jogador que para fazer a diferença tem que correr muito, tem que acelerar o jogo. E acelerar o jogo contra os Warriors é suicídio. É suicídio. Eu acho que os Cavs estão numa situação muito complicada, porque o Aninho estava a dizer desistir, trocar o Love. Eles não podem trocar o Love. A decisão, se calhar era a decisão correta, trocar o Love por um jogador que pudesse ser utilizado numa small ball, um jogador que também tem um bom tiro, seja bom defensivamente. Não sei se esse jogador está disponível. Mas esse jogador, isto não vai ser muito possível porque eles não podem. Eles vão trocar o Love como? Se eles trocam o Love, as pessoas não vão compreender, porque as pessoas têm aquela noção de o Love é bom jogador, logo aqui na equipa vai tornar a equipa mais forte. Vai tornar a equipa mais forte, a não ser que encontrem um matchup que esteja desfavorável com eles.
E para mim, E posso pegar os João, Warriors são um matchup desfavorável para eles. e já que estás a falar do Kevin Love e do trocar, eu não acho que seja uma ideia tão pouco popular como tu dizes, e é a tal história dos botes expiatórios. Nós, as equipas do LeBron, as equipas do Kobe, as equipas em que a estrela é o dono e senhor praticamente de tudo que a fanbase e tudo que o franchise é, geralmente tem essas necessidades de ir buscar o bote expiatório. Se não é o Mike D'Antoni, é o Paul Gasol. Se não é o Paul Gasol, é o Chris Bosh. Se não é o Chris Bosh agora já não é um bom jogador de basquete. É o Coach Spoelstra, que também não é bom treinador, não sabe treinar. E já estamos a avançar para a fase seguinte, que é o Kevin Love, que deixa de saber jogar porque joga nos Cavs e que não está a ajudar como devia ajudar. E é o David Blatt, que é um incompetente, porque não consegue envolver o Kevin Love e não consegue que ele faça 25-14 como fazia nos Timberwolves. Pegando no Kevin Love, eu discordo um bocadinho com a opinião do João, não discordando. Ou seja, eu concordo que o Kevin Love não pode estar em campo contra os Warriors e contra os Spurs a um determinado ponto. Acho que os Spurs são o melhor matchup até do que os Warriors. É um bocadinho diferente. Exato. Sim, mas os Spurs também têm a mudança do Boris Diaw a 5, que é o Leonard a 4, estás a perceber? Green a 3, Ginobili a 2, Tony Parker a 1 e agora Tony Parker, Manu Ginobili, pronto, todos a fazer setas ao Love, estás a perceber? Também tem essa mudança. Só que a minha questão é, um jogador como o Kevin Love pode estar em campo se ele for uma espécie de James Harden, se ele for uma espécie de jogador que, por muito mal que ele seja na defesa, consiga ser maximizado no ataque ao ponto de, pelo menos, dar preocupações àquilo que a equipa faz do lado contrário. Ou seja, ninguém está a pedir ao Kevin Love para parar o Green e fazer com que ele só faça 2 assistências e 5 pontos por jogo. O que nós estamos a pedir ao Kevin Love, e na minha opinião é o que eu penso ao Kevin Love, é que, já que ele não consegue ajudar tanto ou nada, e já que vai ser vítima no lado defensivo, que ele contribua no ataque. Mas isso é um problema, pá. É um problema para ele. Tem um problema para ele que não tem no James Harden. Exato, ele não pode ter a bola que o James Harden tem. Existe um LeBron, existe um Kyrie. Exatamente. O LeBron é que tem a bola toda. E é aí que a minha crítica começa a englobar o LeBron James e todas as narrativas que vão à volta do LeBron James desde que ele entrou na liga até agora. Não é só a do ele faz os colegas melhores. Há certas narrativas que incomodam muito os fãs dos Cavs e os fãs do LeBron. A narrativa do o Oeste não é fácil, o LeBron James está a lutar sempre todos os anos que chega à final e só porque perde nas finais não quer dizer que o Oeste tenha sido fácil. Eu dou de barato essas narrativas, a mim não me interessa muito se é fácil, se não é fácil, chegou lá, tem o mérito, acabou. Uma narrativa que me incomoda muito é uma narrativa a narrativa do faz os colegas melhores também não me incomoda muito, porque apesar de não ser absolutamente verdade, é verdade na maior parte dos casos, o LeBron ajuda muitos colegas que são potencia os colegas, os Jones, os Mike Millers, jogadores que o que eu quero dizer isso acontece, mas os jogadores para serem potenciados têm que enquadrar-se no jogo dele. Exato, e a narrativa que mais me incomoda, e que eu acho que é muito estranho que nenhum... eu passo a vida a ouvir podcasts e os insiders daqui e os não sei... A narrativa que mais me incomoda com o LeBron James é o facto de o LeBron James faz aquilo que quiser em campo. Ele consegue jogar de 1 a 5, consegue jogar de fora, consegue assistir, consegue passar, consegue ir lá dentro, consegue ficar fora, consegue jogar de costas para vocês. Então digam-me uma coisa. O jogador que mais se consegue adaptar na NBA, que mais se pode adaptar na NBA, nos Miami Heat não se adapta para acomodar o Chris Bosh. O jogador que mais se consegue adaptar na NBA e que tem um Kevin Love, que é aquilo, nós sabemos que o Kevin Love é aquilo. O Kevin Love tem que ter posses de bola no meio do campo, tem que receber bolas lá dentro, para receber a bola, esperar que a defesa caia em cima dele e passar a bola para fora. O Kevin Love é um excelente distribuidor de bola, como o Paul Gasol, como o Joakim Noah, como o Blake Griffin, como o próprio Green. Nós sabemos que o Kevin Love, depois do pick and roll, especialmente em Minnesota, eram jogos com 7 assistências, 5 assistências, porque ele sabe fazer isto. O que é que acontece? O jogador que faz tudo, que
Joga 1, joga 2, joga 3, joga lá dentro, joga lá fora, joga onde quiser, não ajusta o seu jogo e, não ajustando o seu jogo, torna o Kevin Love um jogador completamente banal, entre aspas, um Ryan Anderson glorificado, que está encostado no canto, à espera que o Kyrie ou que o LeBron penetrem para passar a bola para o Kevin Love e para o Kevin Love lançar 3. Nós sabemos que o Kevin Love é um stretch forte. Nós sabemos que o Kevin Love consegue marcar 3 pontos depois das penetrações e depois de tudo aquilo que o LeBron e o Kyrie conseguem fazer. O problema é que o jogo do Kevin Love não é construído assim como o Dirk Nowitzki. O Dirk Nowitzki não é o jogador que nós conhecemos se ele não tiver toques lá dentro. Se ele não agarrar a bola no chamado elbow, se ele não agarrar a bola no garrafão, na posição dele estar no garrafão, olhar e ter gente a cortar nas costas para ele conseguir passar a bola. O Kevin Love, encostado num canto, que é o que os Cavs fazem com ele, é um Ryan Anderson glorificado. É um James Jones, é um Ray Allen, entre aspas, só que o Kevin Love não é esse tipo de jogador. E ele não contribui à frente, deixa de contribuir atrás. Vocês hão de reparar, e é por isso que eu não culpo tanto o Kyrie Irving como culpo o LeBron James com a situação do Kevin Love, porque acho que o Kyrie não é um jogador maleável. O Kyrie também é aquilo. Pá, tem que ter bola na mão, tem que penetrar para o cesto. O Kyrie é aquilo, ponto final. Só que é triste, na minha opinião é um bocado triste um jogador que tem a narrativa do eu faço tudo, eu faço o que eu quiser e eu consigo fazer tudo para fazer os meus colegas melhores, não vou dar um passinho atrás, não vou jogar mais das alas, não vou jogar na posição de 4 mais vezes, porque eu sou o LeBron, eu sou o melhor jogador do mundo, ou o segundo melhor jogador do mundo, e todo o resto do pessoal que está à minha volta, pronto, olha, agora amanhã-se e se conseguem contribuir. Conseguem, Kevin Love não consegue contribuir, temos pena, amanhã-te. A outra coisa que me faz... Queres dizer mais uma coisa que faz confusão? Diz lá. Quero fazer mais uma coisa que me faz confusão. Mas é a última. Tem que acabar este hate ao LeBron. Não. E esta é outra coisa que me enerva. Que agora não é no ataque, agora é na defesa. Nós andámos durante os últimos 10 anos a ouvir LeBron James, um jogador que tranca o Derrick Rose e no dia a seguir tranca um center qualquer, o Paul Gasol, ou vai lá dentro e defende cá fora, e é um grande defesa. Nós ouvimos a narrativa. Draymond Green é um jogador que na posição de 5, olhando para as suas capacidades, tanto de passe como de lançamento, como de drible, é um jogador imparável. Porque há muitos poucos jogadores que conseguem ser um match-up para o Draymond Green na posição de 5. Há alguma coisa não sei se me está a escapar alguma coisa. Se há alguém para parar o Draymond Green na posição de 5, não é o LeBron James na posição de 5, um jogador que corre mais que o Green, que salta mais que o Green, que defende nas capacidades dele, não tão bem como o Green, mas que é um grande defensor e que vai criar tremendas dificuldades a jogar na posição de 5 do Green, porque o Green aí vai ter que vir atrás dele. E sabe, o jogador que joga bem cá fora... Consegue trocar ao Curry. É a tal questão. Isto de fazer sacrifícios pela equipa e vou voltar para Cleveland e vou reerguer a economia é muito engraçado, mas dentro de campo faz-me extremamente confusão as pessoas falarem do Green como se ele fosse um deus, quando o LeBron é um jogador bem acima do Green e que se ele quiser fazer o sacrifício de jogar para a posição de Green, ou seja, isto faz facilmente Kyrie 1, Shumpert, J.R. Smith, é assim, não há grandes problemas em relação a isso. Na posição de 4, o LeBron e assim que o Kevin Love, que depois defensivamente fazem a troca. Isso, o Kevin Love, se houver algum problema em relação ao Kevin Love e àquilo que ele pode fazer, ou podem escondê-lo no Exili, ou podem escondê-lo no Barnes, e o LeBron joga a 5, e a vantagem, tanto técnica como física, como de mobilidade, como de versatilidade, morre ali, porque o LeBron é um jogador infinitamente superior ao Draymond Green na defesa, não tanto, mas no ataque, e que vai dar muito trabalho a Draymond Green e vai queimar. Mas agora já começa-se a tentar ver quem é que tem culpa nisto. Eu acho que não é o David Blatt que tem culpa nisto. Eu acho que a equipa não está a jogar como o David Blatt quer. Eu acho que isto é daquelas manias que o LeBron já tinha há uns anos atrás. Eu não vou jogar power forward porque dói muito, é muita porrada e eu não gosto muito. O LeBron e o Carmelo, 2. E o Paul George também, mas o Paul George é um jogador mais pequeno.
mas mais pequeno, mais frágil em relação ao poderio, ao porte dos outros dois jogadores. Mas faz-me imensa questão uma equipa dos Cavs que se calhar até tinha as armas para jogar contra os Warriors e assimilar-se completamente ao estilo dos Warriors e dizer, querem fogo com fogo, então o LeBron agora vai para 5 e vamos ver o que é que vamos fazer. E não, simplesmente não exploram essas situações porque, olha, não quero ir lá para dentro, não quero levar porrada. O Kevin Love continua encostado no canto. E o que nós esquecemos é que o Kevin Love é um dos melhores ressaltadores da liga. Encostado no canto, não há 13 ressaltos por jogo, não há 12. Há 7, há 8, há 10, porque o Kevin Love... Sobretudo defensivos. E o Kevin Love é um excelente ressaltador ofensivo. Exato. E Só que ele não estava lá dentro para ressaltar. E estando ele na periferia, no ataque não ganha ressaltos ofensivos porque está na linha 3 pontos à espera que lhe passem a bola, e na defesa não vai ganhar muitos ressaltos, ou vai ganhar os seus ressaltos normais, porque puxando no pick and roll cá para fora, o que é que ele vai fazer? Vai se enviar embaixo da cesta à espera que lancem para ele ganhar um ressalto. É complicado, e na minha Cláudio, opinião... não anda do que tu tiveste a dizer, já disseste muitas coisas em relação ao LeBron, não anda desta parte defensiva que tiveste a dizer. Os Bulls abriram o jogo com o Jimmy Butler, que é o seu melhor jogador, o melhor defensor de perímetro, a defender o Draymond Green. Foi exatamente isso que foi a alteração feita que os Bulls fizeram na relação. Claro que a gente pode argumentar que adiantou-lhes muito. Mas o pensamento em Chicago foi mesmo pegar num defensor capaz para tentar contrariar Draymond Green, porque as pessoas, eu acho que toda a gente fala de Draymond Green, mas ainda não está toda a gente a reconhecer a importância que é o Draymond Green. Mas Marco, para terminar este assunto, que a gente já está a perder muito tempo aqui neste jogo, o Love, o que é que fazias com ele? O que é que achas que é possível fazer? O Love é um jogador já muito sobrevalorizado nos Cavs. Acho que o Love, numa entender, já entrou um bocado em conflito com o LeBron. Eu acho que o Love é um jogador que precisa de muito espaço, como tinha nos Timberwolves, lançamentos triplos, espaço a nível de jogador número 5. Era um jogador que vocês estavam a dizer, era um jogador com muitos ofensivos. O que é que os Cavs podiam fazer com ele? É uma grande incógnita. Poderiam-no trocar por alguma pique ou por um outro jogador, mas não podem, Marco, não podem, porque é o win now. É para ganhar agora, não é para ganhar daqui a 3 anos, é para ganhar agora. Pois, por uma pique não ia dar. Eu tenho que trocar para um gajo e um jogador para jogar. Para eles trocarem é para jogar. É irem aos Pistons, por exemplo, dizerem, olha, deem-nos o Morris e deem um Caldwell Pope. Vocês têm o Drummond a jogar lá dentro, está lá o Drummond que não joga a 1 metro do sexto, tomem lá o Kevin Love, que é um franchise player, ele fica na linha 3 pontos e no topo do garrafão, e pronto, estás a perceber? Eu acho que isso é do tipo de negócios que os Cavs... Se eles quiserem eu dou o pau, é eles. Mas eram negócios muito esquisitos, eram negócios muito esquisitos, por acaso, sim. Mas estás a perceber? Eu acho que era na ideia disso. Agora, trocar por piques, etc., os Cavs não podem desperdiçar tempo nenhum, isso não, porque a janela do LeBron está a fechar. Não é opção, mas trocar também vai ser complicado, pá. Isso não. É um negócio aí. Não, o Kevin Love tem muito mercado. Não é essa a questão, Mani. É claro que o Kevin Love tem que ser um bom negócio. A questão é se os Cavs conseguirem um bom negócio por ele. Tu não achas que, por exemplo, um negócio, e isto aqui não sou eu que estou a inventar, isto são negócios que o pessoal no Twitter, insiders, essas coisas dizem, e que eu estou a transportar aqui. Não pensei que eu sou um gênio das trocas, mas uma troca interessante que eu ouvi foi, já que o Drummond joga sempre lá no meio e é um jogador interior puro e duro, o Kevin Love trocado para os Pistons pelo Caldwell Pope, que é um grande defensor, tentado a defender os básicos praticamente todos das equipas adversárias, e o Morris, que é o tal power forward, versátil. Isso não resulta, pá. Isso não resulta. Em termos económicos não resulta, mas um pack, fazer um pack de jogadores com salários e à volta desse tipo de soluções, que é para ver se tanto os Detroit têm o franchise player que se calhar leva-os ao local seguinte, porque o Drummond é bom, mas não é o franchise player, e o Kevin Love também se calhar não é, mas os dois emparelhados se calhar levavam os Detroit Pistons a um patamar acima do que estão. Estou a tentar apressar, mas sim, fazia um bocado de sentido. E os Cavs resolviam o problema em termos defensivos e em termos ofensivos. O Morris é um jogador que está mais habituado, não sei se... Fala-se muito do Keith, também do Markieff Morris, o irmão gêmeo dele.
se calhar é um jogador que faz mais sentido. E eles até se quiserem vão buscá-lo sem sequer precisar de tocar o Kevin Love. Mas E para terminar, mesmo no meu caso, para terminar, mais fácil ainda é eles arrumarem a casa dentro de casa. É mais fácil do que andar a fazer trocas e andar a tentar. Vamos buscar este e vamos mandar o Kevin lá fora. É alguém dizer ao LeBron James: LeBron, por favor, podemos fazer com que o Kevin Love tenha mais bola um bocadinho e tu e o Kyrie não estejam. E é que o pior disto tudo, e eu falei disto na página, é que o Kevin Love serve para todos os jogos. Todos os jogos em que os Cavs ou estão apertados ou estão a perder, em caso de dúvida, tirar Kevin Love e meter Kevin Love no banco e não joga o quarto período. Em caso de dúvida, LeBron James 1 contra 1, Kyrie 1 contra 1, agora és tu, agora és tu, agora és tu, agora é o J.R. Smith, agora sou eu, agora é o J.R. Smith, agora é o Kyrie, agora é o LeBron. E aí... Nick, eu vou-te interromper já aí, tu vais voltar a falar o que estavas a pensar, a tua ideia, e a tua ideia tem méritos. Eu acho que não é execuível, porque eu acho que vai sempre prejudicar mais do que vai ajudar, e acho que ele não vai ter hipótese de ajudar, porque não queria ter os touches suficientes para poder ajudar mais do que prejudicar. Mas a gente também já abordou muito isto. Isto foi um jogo que entusiasmou, porque isto poderá ser muito provavelmente as finals que a gente vai ter agora em junho. E vamos esperar ansiosamente para ver agora os duelos no Oeste. Agora nesta próxima semana também há um entusiasmante Warriors Spurs. Vamos ver o que é que isso vai trazer, e deixando sempre que, como disse o Cláudio no início, vou terminar dessa maneira, que este jogo não significa nada, porque é um jogo que simplesmente só vale um jogo na época regular. A gente sabe que a época regular é só para definir posições dos playoffs, mas ao mesmo tempo significou muito, sobretudo aquilo que o Marco estava a dizer, de que este jogo era aquele jogo naquela sequência de eu dizer que estava toda a gente saudável e era tipo uma revanche sobre o que tinha acontecido nas finais, e eles queriam tomar uma posição e não o conseguiram, e isso vai atrasar a equipa dos Cavs, sobretudo a nível mental. Vamos esperar para ver as cenas dos próximos capítulos. Vamos esperar. Ora bem, e só para não haver mais entendidos, os Cavs não estão a perder jogos com os Warriors por causa do LeBron James. Os Cavs estão condicionados porque o LeBron James quer jogar de uma certa maneira e quer fazer line-ups e tomar decisões de certa maneira a que condicionam os Cavs sempre que apanham os Warriors. O Love também tem culpa no cartão. É só para depois não chegar aos comentários e não dizer: olha, o Cláudio disse que os Cavs perderam porque o LeBron James faz isto, aquilo e o outro. Tem culpa no cartório. É um mal. O que o pessoal vai dizer nos comentários é que o Cláudio é um hater do LeBron e pronto. Bem, malta, vamos fazer isto. Também demoramos um bocadinho mais aqui. Vamos fazer uma pequena pausa. Vamos voltar para uma terceira e última parte que vai ser mais curta, onde vamos abordar os Jogos Olímpicos. Até já. You've got the magic touch. It makes me glow so much. It casts a spell. It rings a bell. Oh, when I feel. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Triplo Duplo. Nesta terceira parte, que vai ser um bocado mais curta, porque nós esticamos-nos um bocado a discutir com o hate ao LeBron do Landim, esticamos um bocadinho. Já me quitou de cima. Mas queríamos deixar esta última parte para falarmos um bocado dos Jogos Olímpicos. Saí recentemente a lista dos últimos 30, e a partir daqui também queríamos construir, nós nas nossas opiniões, esta lista. Mas antes construir uns 12 finais
para irem ao Rio. Mas antes disso, queria dar só a palavra ao Andy, ou fazer um pequeno comentário ao fato do Kobe Bryant não estar no Rio de Janeiro. O que é que tu achas em relação a isso, pá? É triste porque seria mais um motivo de interesse e não é só pelos fãs dos Lakers. Nós sabemos que se o Kobe fosse aos Olímpicos era mais gente atenta ao que é que eles iam fazer, era a tour de despedida e era bonito porque era no Team USA, fazia lembrar a despedida do Larry Bird e essas coisas todas. Mas acaba também por não ser justo porque é assim, é uma situação que acontece de 4 em 4 anos e tirar jogadores que merecem, porque o Kobe Bryant vai se despedir era um bocadinho injusto para o jogador que ia ficar de fora. O Comitê Olímpico com a certeza que ia dar a prenda ao Kobe se ele não se retirasse a tempo, ou se ele dissesse, não, se calhar eu vou mesmo, eu acho que o Colangelo e companhia iam-lhe dar a tour de despedida com conclusão, até porque isso tem a ver também com audiências e com o número de pessoas que vão estar a assistir ao jogo, porque o Kobe estar lá, como eu disse antes, é mais um motivo, a população de Los Angeles, que é a economia e a população de Los Angeles, que não é brincadeira, e os fãs que o Kobe, por exemplo, tem na China, essas coisas todas, iam trazer uma atenção redobrada àquilo que a Team USA andava a fazer pelos Jogos Olímpicos, mas não indo, acho que é justo. E eles já estão carregados de qualquer maneira, não é o Kobe que vai puxar a balança para um lado ou para o outro, mas abre lugar para um último lugar. E eu acho que não há muitos jogadores, acho que há para aí 10 ou 11 locks. Era engraçado agora ver quem é que vai ficar com a última posição ou com a posição que estava reservada ao Kobe como prémio de carreira. Vamos ver quem é que fica com a posição dele neste momento. João, microfone. Sorry, queres avançar aí com quem achas Sim, que eu posso vai? avançar. É assim, a Team USA tem por hábito construir equipas muito versáteis, ou seja, equipas em que muitos jogadores conseguem trocar de posições, conseguem jogar a 2, a 3, a 4, os point guards conseguem jogar a 2, os centers também conseguem jogar power forward e com muito chute de fora, porque como vocês sabem as regras da FIBA fazem com que muitas equipas de mais equipas inferiores metam-se todas lá para dentro e pronto, olha, agora façam o que vocês quiserem daí de fora, que nós estamos aqui todos cá dentro enfiados, por isso o shooting é essencial. A minha equipa basicamente é Stephen Curry, Westbrook e Chris Paul. São 3 jogadores acho que vão estar lá indiscutivelmente, a não ser que algum deles faleje, e com o Chris Paul se calhar não sei, acho que o Chris Paul até agora não deu indicação de não quer ir. Chris Paul, o LeBron James, são jogadores que disseram que ainda não pensaram muito no assunto, mas que vão considerar. Westbrook, porque pode jogar na posição de 2, ou seja, é um base que não é um base, pode jogar ali na posição de 2 e como jogou nos últimos mundiais. Depois, James Harden, Paul George e Kevin Durant, 3 jogadores que conseguem os 3 lançar de fora. Tanto o James Harden pode jogar na posição 2 e pode jogar na posição 3, e o Paul George e o Kevin Durant podem jogar tanto na posição 3 como na posição 2 como na posição 4. Depois temos o Carmelo Anthony e o LeBron James. O Carmelo Anthony o LeBron James acho que não precisa de justificação, e o Carmelo Anthony porque nos Jogos Olímpicos parece que é o MVP, se não é o MVP, é um gajo que o jogo dele, o tamanho dele, a força dele e a maneira como ele lança de fora e consegue jogar lá dentro de costas transformam num jogador ideal para este tipo de competições. Já estão quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 12, não é? São 12. E os meus últimos 3, eu tenho o Griffin, o Anthony Davis e agora na última posição eu não sei quem escolher. Tenho 3 opções. DeMarcus Cousins, que foi um jogador que esteve muito bem no último Mundial e que dominou no interior.
Vou desconsiderar os Dwight Howard, os DeAndres, os Lamarcus Aldridge, Kevin Love, etc. E para discutir a posição com eles, eu tenho dois jogadores. Tenho o Kawhi Leonard, que é um jogador muito versátil e que é aquela carraça. A Team USA geralmente costuma ter uma carraça que só está lá para defender o melhor jogador da equipa. Vimos o Tyson Prince no de 2008. No 2012 o Kobe ficou com essa função, embora ou o Iguodala, não sei se o Iguodala, acho que o Iguodala também teve em 2012, se não me engano. Se não teve no 2012, teve no Mundial e fica também com essas funções de ser a carraça defensiva. Eu este ano escolhi o Kawhi Leonard porque é versátil, consegue jogar muitas posições, lança de fora e pode ser esse jogador que vai defender o melhor jogador da equipa adversária e não tens que fazer mais nada em campo. E tem um wildcard, não porque acho que o jogador pode estar nesta equipa, mas porque da mesma maneira que nós falamos que o Kobe Bryant estava a tirar a oportunidade a alguém, e o João se calhar não vai gostar muito disto, mas acho que nós já falamos entretanto sobre isto. O John Wall teve uma época de carreira antes do Mundial e porque o Derrick Rose estava a voltar de lesão e... Porquê que eu haveria de não gostar de falar disso? Não. Foi só uma chega. Eu não disse Kyrie, como tu disse, o Kyrie não entra nas minhas contas. Mas no último Mundial houve um jogador que, na minha opinião, perdeu a posição injustamente, entre aspas. Ou seja, John Wall tinha tido uma época de carreira, o Derrick Rose tinha vindo de lesão e, na minha opinião, tanto por política como porque tem a ver também com a história do estatuto, que o Derrick Rose tem um estatuto muito maior que o John Wall tem na liga, pelo facto também a equipa querer os mídias, o interesse circunmediático à volta da equipa, ter um Derrick Rose é muito mais apelativo ao fã e à mídia, tanto com esta história do return, do que ter o John Wall. E o John Wall não foi à Team USA porque eles preferiam meter lá o Derrick Rose. Na minha opinião, se é na linha do vamos recompensar um gajo que no último Mundial se calhar ficou de fora porque nós escolhemos o outro, eu acho que o John Wall merecia pelo menos uma consideração para este último lugar. Se ele não for, eu também entendo que há jogadores melhores e que, pronto, olha, não foste da outra, foste desta, mas também ele é um jogador novo. Vamos ver se ele está na... É Rússia, não é? Rússia 2020. Acho que sim. Então, até lá eles vão conseguir arranjar maneira de perder o Mundial e os Jogos Olímpicos, mas de qualquer maneira, Rússia 2020, vamos ver se o John Wall tem mais sorte, porque não acredito que a Federação Americana vá compensá-lo por o que aconteceu no último Mundial. Ok, Marco, e os teus, pá? Certeza que não deve ser muito difícil, não é? Com as arestas ao lado e a outra, não deve ser muito diferente, foi não? Não, não é muito diferente. Para começar a falar um bocado do Kobe, eu acho que o Kobe ia estar nestes Jogos Olímpicos, até porque o Kobe é um dos jogadores que faz parte da história do jogo e merecia estar nesta equipa do time USA para o Rio 2016. Eu acho que era um jogador que se calhar até ia trazer mais audiências, mais adeptos e muito mais protagonismo em volta dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. O Kobe não tem desta época, o final da sua carreira, eu acho que ainda ia ter essa oportunidade, mas para se decidir em beleza, acho que o Kobe merecia estar neste USA, nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Mas pronto, é vida e tem mesmo que se rezar pela última época na NBA. E não sendo um grande do Kobe, mas dou grande mérito ao Kobe nas épocas todas que fez com Shaquille O'Neal e companhia, causou muitos problemas aos adversários, aos Phoenix Suns, aos Boston Celtics. Isso mesmo. Aos Boston Celtics, foi um terror. Mas acho que o Kobe merecia estar nesta época mais harmoniosa. Se vocês têm reparado, em toda a NBA, o Kobe é muito respeitado em todas as cidades dos Estados Unidos. E se reparar, em todas as cidades dos Estados Unidos, sempre que o Kobe vai jogar fora, tem sido uma loucura e tem homenageado. A última homenagem foi no pavilhão dos Sixers. Foi bastante agradável ver essas imagens. Bom,
A minha equipa não é muito diferente do Cláudio. A minha equipa começava pelo Stephen Curry, pelo Kyrie Irving dos Cavs. Eu substituí o Kyrie Irving pelo Chris Paul. Acho que o Chris Paul é um jogador é um bocadinho mais regular que o Kyrie Irving, mas uma equipa com o Team USA tem que ter um vagabundo. Eu acho que o Kyrie Irving é um vagabundo. É um jogador de entrada para vocês. Eu acho que qualquer equipa da NBA precisa de um vagabundo. Eu acho que o Kyrie Irving é um bocado esse vagabundo. Então, mas o James Harden já vai, pá. Achas que ele com aquela barba não se pode candidatar à posição de vagabundo? O vagabundo mora. Nem que ele deixe umas mantas na barba ou comida. Eu acho que eles vão cortar a barba antes de ir ao Brasil. Eu acho que eles vão cortar a barba. Vou-lhe cortar a barba enquanto ele está a dormir. Bom, para continuar, o Russell Westbrook, o energético Russell Westbrook, o James Harden. Aqui eu ia para a posição, eu acho que é a posição 3, que é o Jimmy Butler dos Bulls. A Butler dos Bulls é muito parecido com o Leonard dos Spurs, é um jogador muito bom defensivamente. O LeBron James dos Cavs, o Kawhi Leonard dos Spurs, o Kevin Durant dos Thunder, o Carmelo Anthony, que eu acho que é um jogador já um bocado velho para estas andanças, mas acho que ainda merece uma oportunidade de um lugar. Para a posição 5, eu tinha aqui uma certa dúvida. Tenho o Blake Griffin, o Anthony Davis e o DeMarcus Cousins. Eu substituí o DeMarcus Cousins se calhar pelo André Jordan. Tenho algumas, ou então pelo LaMarcus Aldridge. Eu acho que destes caberia aqui numa posição 5. Mas dava preferência ao DeMarcus Cousins, porque o DeMarcus Cousins no último Mundial, salvo erro, fez um grande Mundial. Por acaso eu assisti esse Mundial. Vou-te já dizer uma coisa, um jogador que tu não meteste e que vai estar nessa vai estar nessa lista de certeza absoluta sintética. É o único jogador que vai de certeza absoluta. Eu dava mais dinheiro em ver o Paul George nos Jogos Olímpicos em 2016 que o LeBron James, só para tu perceberes. Não, mas o Marco que está a fazer está a pegar no que ele acha para aquilo. Só que estás a esquecer da questão da gratidão. O Paul George, o Embiid, magoou-se exatamente num treino sim. o ano passado, o Embiid. Isso faz com que não haja a mínima hipótese, ele vai. Mesmo que ele tivesse a jogar uma porcaria, ele vai de certeza. Ele ganhou a alcunha de perna de pau 13 na seleção e vai ter que ir lá. É o primeiro a embarcar no avião. Exatamente, Marco. Ele é o primeiro a entrar no avião. Esse é o primeiro a entrar no avião, exato. Ok, a minha equipa é esta. Pronto. Em relação ao Kobe, eu compreendo tudo isso, mas eu até acho que isto deve quase certeza ter partido do Kobe. Digo eu. Não percebi. Eu acho que isto deve ter partido do Kobe. Eu acho que não ter ido. E nesse sentido, era fixe que ele fosse no sentido de que mais depressa os Jogos Olímpicos, patatá, mas também disseste deixar o lugar para os mais novos, ele já foi bastante. Acho que o All-Star vai ser um prémio de carreira agradável. João, ao partir do Kobe, ou foi daquelas coisas que aconteceu, por exemplo, no Mundial de há 2 anos atrás, o que é que foi? Que o Colangelo vira-se para o Ronda e diz: olha, Ronda, acho que não vais caber aqui, e o gajo retira-se antes de ter a convocatória, que é para não, digamos, passar a vergonha. Não acho, se calhar, mas o que eu acho. Eu acho que o Kobe por acaso não aconteceu isso, mas também está em cima da mesa esse facto. O que eu acho é, mais depressa ele disse, mais depressa havia neste caso a intenção de levá-lo, e ele diz: não, levem a rapaziada, eu tenho o All-Star, tenho a minha época, eu vou ao Rio, era fixe para o Team USA, era fixe para os Jogos Olímpicos, era fixe para eu terminar a carreira ali, mas porque não vai? Não acho que seja um caso a fazer sobre isso. Acho sinceramente que se eu quisesse ir, ia. E era para o estandarte da equipa dos Estados Unidos. Exatamente. É que nem tenho dúvida nenhuma. Não indo. Pronto, ele quer dar a oportunidade à Serena Williams de levar a porta-estandarte este ano. Ter a porta-estandarte em 2016. Ora bem, a minha equipa, eu também, os guards,
eu dividi isto mais ou menos em termos de jogadores. Como disse o Landim, os Estados Unidos jogam muito em small ball na Europa, com muito shooting, com muita versatilidade, como eu disse. Por exemplo, o Stephen Curry, muitas vezes, e creio que no Campeonato do Mundo foi praticamente um shooting guard Sim, na equipa. Pronto, o Curry, o Chris Paul, o Kyrie, o Westbrook e o James Harden, para mim, são os cinco bases que eu levaria. Tu disseste o John Wall, o Landim, e eu compreendo, e o John Wall seria um jogador importante, em termos defensivos é forte, mas Shooting. e aqui poderia haver uma questão, porque eu estou a falar de 5 jogadores que nenhum deles é muito forte em termos defensivos, mas o shooting do Kyrie acho que é mais importante para a equipa do que o John Wall. Mas Kyrie, John Wall, para mim é praticamente igual. Em termos de frontcourt, Kevin Durant, LeBron James, Paul George, Carmelo Anthony. Isto são jogadores que vão jogar a 3 e a 4, independentemente. O James Harden também é um jogador que vai jogar muitas vezes a 3. E depois lá dentro, acho que o Cousins vai de certeza, porque dos centers que aí estão, é dos únicos que consegue lançar minimamente. Acho que o Anthony Davis. levar um center com peso. Um Tyson Chandler, um Dwight Howard, eles costumam levar sempre um center mesmo tradicional, que é pelo sim pelo não. O tradicional que encaixa melhor no jogo deles é o DeMarcus Cousins. Exato. O Anthony Davis, por sua versatilidade, também tem praticamente o lugar certo. E eu aqui vou escolher o último jogador, no sentido de eles costumam levar um center, mas costumam jogar muito com power forwards como centers. E dos power forwards para jogar a center, que mais faz sentido nesta equipa, na minha opinião, é o Kevin Love. Pronto, mas o Kevin Love não sabe jogar basquete também. O Kevin Love já não sabe jogar basquete. E o Kevin Love também é outro monstro que também nos Jogos Olímpicos e nas competições internacionais estão com aquela linha 3 pontos assim. Agora já não porque já acho que já puxaram a linha um bocadinho cá mais para fora. Mas ainda assim, as regras da FIBA, se não me engano, já puxaram a linha um bocadinho para fora, não puxaram? Se queres saber, se queres que eu diga a verdade, eu não faço a mínima ideia, que eu não acompanho. Os fãs da FIBA que deixem nos comentários, eu já vou ver isso também, mas os fãs da FIBA. É uma miséria, pá. Eu deixei de jogar basquete, deixei de jogar basquete. Eu desde que a Liga Portuguesa deixou de dar na RTP2, pronto. Mas eu já fui ver. Mas ali no Atlético de Moscavide tem ali uma marca diferente, ali um bocadinho puxada para trás, por isso acho que já trocaram isso. Ora bem, malta, isto foram as nossas suposições a meio ano antes. Muita coisa pode mudar, lesões, fins de época brutalíssimas. Por exemplo, nenhum de nós aqui falou no Draymond Green, que pode ser um jogador que a Team USA acha piada, tendo em conta a cada vez maior importância que ele tem vindo a ter na NBA, e ser um jogador que, se estamos a falar de versatilidade, ele chama-se Draymond Versatilidade Green. Vamos ver, há muitos outros jogadores aqui interessantes. Isto foram as escolhas que a gente fez. Vocês sabem, as suas opiniões são o que são. Vamos ver o que é que vai acontecer até os jogos, até agosto. E entretanto, vamos deixar sem antes não dizer ao nosso amigo Marco. O Marco ainda está aí, tá? Claro, sem antes agradecer. Olha, Desculpa, João, acho que bloqueaste assim no instante, mas foi eu que te interrompi. Força. Estava-me a despedir do Marco, agradecendo a sua presença e desejando as melhores felicidades para os seus New York Knickerbockers. Gostaste de cá ver, pá? Gostei, e se vocês pretenderem a minha presença nos programas, estou a meter à disposição. Marco, depois do que tu disseste que ia vir a Los Angeles, eu já disse, tens o passe vitalício, podes entrar pela porta, nem precisas de parar pelo portão. Olha, vou entrar, abris a porta e entrares e estás à vontade. Quando precisarem lá. Tu conseguiste com a cena de achares que o Kevin Durant vai para os Lakers, a possibilidade de continuares a cá vir. É bem. Não, pá.
situações, pá, sempre que quiseres já sabes, podes mandar um mail e vocês vão em casa também podem mandar um mail, ele também deve aparecer novamente aqui, ou aqui, ou aqui, não sei bem. O nosso mail onde podem mandar sugestões, ideias para nós melhorarmos o programa, ideias para nós discutirmos aqui o programa e fazer como o Marco, poder participar connosco e discutir um bocado esta liga e este desporto que todos nós gostamos. Da minha parte, da parte do Cláudio, não sei se queres dizer alguma coisa para terminar. Pá, queria agradecer também ao Marco, agradecer também a confirmação. Eu só precisava de uma confirmação que o Kevin Durant é lei, pá, eu agradeço também. Pá, e olha, pessoal, como vocês podem ver, nós não mordemos. Por isso, se vocês quiserem participar e quiserem falar da vossa equipa preferida, de algum tema em especial, pá, Nós não mordemos, quer dizer, falamos por nós, o Flávio não sei. o Flávio eu não sei. E peço desculpa Pois. pela casca no LeBron e no que eu fiz em relação ao dos Cavs, mas acho que não foi. Honestamente, acho que não foi injusto. Se vocês acham que eu fui injusto, Alandinho. digam nos Alandinho. comentários se eu fui injusto. Não, Ó, E Landinho, porquê? tu E disseste porquê? no último programa que a gente gravou, tu disseste ao Flávio que depois de uma piada não se pode dizer estou a brincar. Eu Também não depois disse de estou a fazer uma brincar. crítica não se pode. Tudo Não o que eu houve disse foi do uma coração. crítica, não se pode pedir desculpa. Está bem? É um bitch move. É um bitch move dizer não me batem nos comentários, está bem? Desculpem lá. Ora bem, malta. Sempre com boa disposição, como vocês já sabem. A gente despede-se com mais um triplo-duplo terminado. Continuem desse lado, que em breve vão surgir mais edições, porque nós estamos aqui para isso e vamos continuar. Até à próxima, malta. até a próxima.